Uma conversa de olhos fechados, pés descalços, coração aberto e sem necessidade de performar ou acertar, apenas ser e estar. Um reencontro consigo no aqui e agora, sem pressa e sem cobranças, e deixar que isso seja suficiente. Este espaço nasce para acolher quem deseja e escolhe estar em paz e cultivar, até que enfim, uma vida com leveza. Respira. Pega o seu chazinho e seja muito bem-vinda ao Clube da Leveza. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque é um tema que está na sua vida, você querendo ou não. Há dados de que aproximadamente nós temos aí 35 mil decisões por dia. A gente muitas vezes não repara, nessas decisões, nessas escolhas, porque 90% delas são feitas de forma automática. Pensa bem, se todo dia, ao acordar, você tivesse que pensar qual pé eu ponho no chão primeiro. Imagina se a todo momento você tivesse que pensar, vou mexer no meu cabelo com a mão direita ou esquerda. Imagina se esses detalhes da vida se tornassem uma escolha consciente. A gente não ia fazer nada, além das coisas básicas da vida, não é? Então, o nosso cérebro, a nossa mente, tem uma inteligência, Deus criou a gente bem direitinho. Então, a gente tem certos mecanismos que automatizam coisas que não são necessárias de estar ali o tempo todo validando ou escolhendo, decidindo, enfim. Dessa forma fica muito mais fácil. Que bom que é assim. Mas eu preciso te perguntar, e as decisões mais importantes da sua vida estão sendo tomadas de forma automática também? Você deixa a cargo aí da sua inconsciência que essas decisões sejam tomadas? Será que as decisões mais importantes da sua vida estão sendo tomadas com base em traumas do passado? Com base em comportamentos do passado? Em comportamentos automáticos? Em crenças limitantes? Vou usar esse termo porque é o termo que a maioria das pessoas conhece, Não adianta eu falar aqui termos da psicologia que às vezes vão servir para psicólogos e não vai servir para o público leigo, Então, crenças limitantes, aquelas crenças que te travam, que fazem com que a sua vida não caminhe para frente, que a sua vida não vá na direção daquilo que você deseja. Será que são essas crenças que estão fazendo as escolhas em relação à sua vida? Será que você está escolhendo com base em pesos e pressões da sua família? Pesos e pressões da sociedade? Será? Pois então chegou o momento da gente dar mais clareza para a sua vida, dar mais um passo e ser livre em uma nova direção, para poder fazer escolhas que realmente façam sentido e te levem para onde você tanto deseja. De forma muito objetiva, eu quero trazer aqui inicialmente um exercício que eu trago muito na terapia, é um exercício muito conhecido aí para os meus clientes, que é de listar prós e contras. Então, pensa que você tem uma decisão importante para tomar. Você não pode tomar de forma inconsciente, você precisa refletir sobre aquilo, porque você é um ser humano que está buscando encontrar caminhos que façam sentido para sua vida. Você não quer ter uma vida que tenha um resultado que não é aquilo que você deseja, ou você quer. Porque se você quer ter uma vida onde o resultado que você obtém não é aquilo que você deseja, então você está no lugar errado, porque aqui a gente conversa num lugar onde a gente faz escolhas que nos direcione para aquele caminho que a gente deseja viver, certo? Então, se você é uma pessoa assim também, você pode fazer esse exercício, que é de listar os prós e contras. Gente, é algo muito simples, muito prático. Você pega papel e caneta, bota uma lista assim no meio e escreve prós e contras, basicamente. Rapidinho você escreve ali o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de vantagem, o que tem de desvantagem nessa decisão que você está pensando em tomar. Existe uma versão que eu gosto um pouco mais, que ela é um pouco mais elaborada, e se você tiver um pouco mais de tempo, vale a pena você dedicar aí alguns minutos a mais para fazer essa versão. Peraí, deixa eu mostrar para você, vou colocar aqui na tela. Bom, nessa versão, nós vamos dividir em 4 quadrantes. Então, no primeiro a gente vai colocar os prós de tomar essa decisão. Do outro lado, a gente vai colocar
os contras de tomar esta decisão. E tomar essa decisão, ir por este caminho, fazer isso que você tá pensando em fazer, enfim. Depois, embaixo, a gente vai colocar os prós de não tomar essa decisão. Se você não for por esse caminho. E do outro lado, os contras de não tomar a decisão. Então, é um modelo um pouco mais robusto, um pouquinho mais complexo, mas que te ajuda a trazer de forma cognitiva para o teu pensamento, para o teu raciocínio, os caminhos que você pode tomar para tomar boas decisões, né? Então, faça esse exercício quantas vezes for necessário. Às vezes, alguns detalhes se modificam na jornada e aí você precisa refazer esse exercício sobre a mesma decisão. Não tem problema, faça quantas vezes for necessário. Deixa eu te falar que, por enquanto, a gente vai falar das coisas mais aí cognitivas, mas tem, assim, ó, uma sacada, uma virada de chave, sabe, daquelas que vai mudar a tua vida? Então, fica até o final do vídeo, porque daqui a pouquinho eu vou te contar, tá? Algo que muda a tua percepção e que nunca mais você vai decidir da mesma forma. Prometo. Um segundo caminho que você pode trilhar para decidir para onde você vai é experimentando. Eu sei que, às vezes, você não consegue experimentar exatamente aquilo que você deseja, mas você pode tocar aquela experiência de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Sei lá, desejo mudar para a roça. Ou desejo mudar para a praia. Não consigo tomar essa decisão. Então, você consegue ir lá e visitar, ficar um tempo, alugar um Airbnb e experimentar mesmo esse lugar. Então, por exemplo, quero decidir se eu quero me relacionar com aquela pessoa ou não. E aí, o que eu vou fazer? Não vou tomar uma decisão agora. Vou conversar com essa pessoa e vou dizer, olha, infelizmente, eu não tenho elementos suficientes para tomar uma decisão sobre isso. Se for possível para você, a gente pode continuar se relacionando de uma forma informal até que eu tenha elementos para poder decidir se faz sentido a gente ter um relacionamento ou não. Por exemplo, tenho que comprar alguma coisa para minha casa. Então, eu posso, por exemplo, criar uma imagem no ChatGPT. Eu posso criar uma imagem, ou sei lá, qualquer uma dessas coisas, Gemini, enfim, qualquer uma dessas inteligências artificiais, cloud, enfim. Sei lá, quero cortar meu cabelo. Não consigo decidir. Então, eu vou lá e crio uma imagem com inteligência artificial para verificar se aquilo faz algum sentido para mim. Então, eu posso experimentar por um dia, uma semana, um mês, o que eu posso fazer para me aproximar daquela experiência, para ter mais elementos que me mostrem qual é o melhor caminho, entendeu? Outra possibilidade é como se fosse uma cadeira do futuro. Pensa assim, como eu vou me sentir se eu tomar este caminho daqui a 5 ou 10, sei lá, 5 minutos, 5 meses, 5 anos. Ou se 5 não for ideal para o que você está pensando em decidir, como você vai se sentir se você tomar essa decisão, se você for por este caminho, ou se você não for por este caminho, não tomar essa decisão, como você vai se sentir daqui a 10 minutos, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Isso te ajuda a entender como que lá no futuro você se sentiria em relação àquilo. É claro que a gente não tem elementos concretos para isso, né? Mas te ajuda a entender um pouco mais de como a sua imaginação está em relação àquilo. E às vezes nesse exercício você já vai perceber a angústia que você sente, por exemplo, ao se imaginar 10 anos naquela situação, vivendo aquela situação por 10 anos. E aí você já vai ter um indício de que talvez não seja aquele caminho. E para finalizar essa parte, vamos falar daquele teste da amiga. Imagina que você tem uma amiga, uma irmã, um irmão, uma pessoa muito querida, uma pessoa que você ama muito, e ela está passando pela mesma situação que você. E ela te pergunta assim, ela ou ele, né? Te pergunta assim, o que você faria no meu lugar? E aí você responde. Exatamente isso. O que você responde, né? Qual é o conselho, qual é a dica, qual é a sugestão, por qual caminho? Porque geralmente quando a gente tem que dar um conselho para outra pessoa, parece que a gente às vezes tem mais clareza do que quando a gente pensa sobre nós mesmos. Então observe isso, observe como você responderia para uma pessoa querida e considerando os aspectos que você já tem ali, né? As informações que você já tem. Agora que a gente já falou a parte basiquinha, tire da sala aquelas pessoas que não gostam de coisas profundas, porque agora a gente vai aprofundar. E é do rolê que eu gosto, né? Vocês sabem. O que você não vai fazer quando você tem que tomar uma decisão? Quando você tem que fazer uma escolha importante para sua vida?
você não vai pensar que não escolher é uma possibilidade. Porque não escolher também é uma escolha. Você pode achar que ao não escolher, você está simplesmente deixando que a vida tome seu curso. Quando, na verdade, você está, às vezes, se acovardando. Deixando que outras pessoas tomem a decisão ou que a vida vá, de alguma forma, resolvendo aquele problema. Não decidir também é decidir. Não escolher também é uma escolha. Só que é uma escolha onde você, muitas das vezes, não se responsabiliza. Você não está se responsabilizando por algo que é sobre a sua vida. E às vezes, dependendo da situação, você está se colocando num lugar de vítima. Porque olha só o que aconteceu comigo. Mas no momento de fazer a escolha, você fez a escolha ou você fugiu da escolha? Então pense sobre isso, porque eu sei que às vezes a gente tem escolhas difíceis para fazer, né? Mas aí, mesmo que você diga, eu não vou escolher nada a respeito disso, porque às vezes não te cabe escolher, por exemplo, que você possa sustentar esse lugar e informar. Olha, essa decisão não me cabe, então eu escolho não escolher nada. Eu escolho que vocês se responsabilizem e escolham. Entende a diferença de simplesmente tacar o foda-se e deixar pra lá? Não parece bem diferente? Então pense sobre isso e tome as suas escolhas, porque senão a tua vida vai por um caminho que depois não dá pra reclamar, né? Outra coisa que não pode, não deveria poder, né? Poder pode tudo, né, gente? Tem uma frase que diz o seguinte: destruir a própria vida é um direito. Peraí que eu vou pesquisar. Achei. A frase é: pois estragar a própria vida é um direito inalienável. Ou seja, é um direito que não pode ser arrancado de você. É um direito seu. Se quiser destruir a própria vida, todo mundo tem o direito de fazer isso, né? Então, fica aí a critério de cada um. Mas a gente não quer ir por esse caminho. Por isso que a gente tá aprendendo, né? Por isso que a gente tá aprofundando as coisas, enfim. Então, uma coisa que não poderia, ou poderia, né? Mas por favor, não faça isso, é escolher pelo medo. Deixar o medo tomar conta de você. Né? Às vezes a gente se acovarda mesmo diante da vida, diante das possibilidades. Então, o que você pode fazer para poder ganhar clareza daquilo que está acontecendo, para que esse medo se torne menor? Aí você pode voltar lá na técnica dos prós e contras, né? Das vantagens e desvantagens, ganhar clareza, conversar sobre aquele assunto, fazer uma terapia, porque aí você entende mais sobre você, sobre a situação que está acontecendo. Mas não deixe o medo te sequestrar, porque o medo muitas das vezes faz isso. O medo sequestra a gente, faz com que a gente não consiga pensar, avaliar, sabe? Analisar as coisas com clareza. Então, muitas das vezes, você vai precisar de apoio de outra pessoa que não está sequestrada pelo medo para te orientar, para conduzir você por algum caminho, para mostrar possibilidades de caminho. Então, não deixe o medo ser o que vai ditar a tua escolha. Você não merece viver isso. Outra questão, será que é o teu passado que está fazendo as escolhas da sua vida? E aí você vai voltar 2 episódios para trás, você vai lá no episódio 4, que se chama Eu Vejo o Futuro, Repetir o Passado, vai escutar aquele podcast e vai entender como que o nosso passado reflete no nosso presente, modifica o nosso presente, faz com que não sejamos realmente livres para escolher. E aí, muitas das vezes, é isso que acontece. Nós estamos sequestrados pelo nosso passado, revivendo situações antigas, repetindo histórias antigas, sem sair do lugar. Vivendo a mesma história, num loop infinito. Então, você precisa o quê? Nesse caso, provavelmente você vai precisar de terapia mesmo, não é? Mas só de saber que você está repetindo, já é uma porta, sabe? Para você sair desse cenário. Porque aquilo que você não sabe, você não tem condições de modificar, se você não sabe, se você desconhece. Mas agora você tá sabendo, né? Então, vá por um caminho que faça mais sentido. Vá por um caminho onde o teu passado não escolha as tuas decisões do presente, nem as tuas decisões do futuro. Gente, um parêntese, desculpa, tem um cachorro latindo. O que faremos? Não faremos. Continuaremos com o podcast. Aí agora... Aí, tá vendo? É isso, a vida. É a vida acontecendo, né? A gente faz o que a gente pode com o melhor que a gente tem. Né?
Então tá bom. Essa é uma escolha minha agora, né? Também eu posso escolher diversos caminhos, mas eu vou escolher seguir em frente. E agora tem um carro. Ai, ai. Pois é. Então nós falamos do que não fazer e agora vamos falar do que fazer. Sustentar. Sustentar. Aguentar, entende? É isso. Toda escolha produz uma perda, produz alguma culpa, e aí a gente precisa sustentar aquela escolha. Então, além, às vezes, de pensar nos prós e contras, a gente tem que pensar se a gente dá conta de sustentar aqueles prós e aqueles contras. A gente dá conta de ir por aquele caminho? Geralmente, os prós a gente dá conta tranquilo. Mas e os contras? Os contras, se a gente tomar aquela decisão, a gente dá conta de sustentar? Toda escolha tem um preço, né? E é preciso coragem para poder bancar aquilo que se escolhe. Tem que bancar todo dia o teu desejo. Já dizia Decilas, já é a segunda vez que eu cito ele. Mas é isso. Tem que bancar todo dia o teu desejo. Aquilo que você escolhe, você precisa sustentar depois. Então, se perguntar também, qual é a decisão que eu consigo sustentar depois de tomada? Depois que eu for por aquele caminho, qual é a decisão que eu consigo dar conta? E pensar o que você precisa para dar conta também, não é? Porque às vezes tem lá os prós e os contras, e aí para cada pró, para cada contra, você vai puxando várias setinhas, sabe? Então, por exemplo, se você sai de um relacionamento, quanta coisa você precisa pensar e fazer? Você precisa, às vezes, de uma nova casa, às vezes mudar de cidade, tem toda a relação, se você tem filhos ou se não tem que contratar advogado, se for, né, o caso dentro da tua situação. Se você decide mudar de cidade, quanta coisa você tem que deixar para trás? Se você deseja trocar alguma coisa na sua vida que já não tá fluindo muito bem, o que você precisa deixar para trás? O que muda ou o que não muda? O que você tá dando conta de sustentar? Então, avaliar desse lugar, acho muito importante também. Porque, às vezes, a pessoa imprudente toma uma decisão assim, ó. Nossa, eu sou muito decidida. Aí vai lá, decide, depois, ó. Mas se ferra com as consequências. Porque chega a hora de sustentar as consequências. Ah, mas eu não pensei nas consequências. Eu não pensei no que eu teria que fazer. Então, faça um plano. Sei lá, às vezes você quer sair de um trabalho e, às vezes, infelizmente, você não vai ter condições de sair daquele trabalho por algum tempo. E aí você vai ter que se planejar, se organizar. Ou então, às vezes, já tá num nível insustentável. Você vai ter que sair de lá correndo. Situação de violência, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em qualquer relação que for, às vezes pede uma medida, às vezes não. Quando é violência, pede uma medida drástica. Você precisa tomar uma decisão, você precisa sair dali logo. Porque é a sua vida que está em risco de alguma forma, em algum nível. Mesmo que não seja a sua vida fisicamente falando, mas é a sua vida psicologicamente falando, né? Então, certas decisões precisam ser tomadas de modo mais abrupto. E aí, esse sustentar, às vezes, não vai ser você que vai sustentar a escolha. Mas, às vezes, é a sua rede de apoio. E aí, essa conversa se estende. Porque talvez você precise conversar com a sua rede de apoio para ver se ela dá conta de sustentar a escolha que você vai ter que fazer. Tudo conversado, gente. Tudo conversado funciona melhor. Eu sei que às vezes não dá, né? Tá na hora do... Tá no risco eminente de algo, tá no perigo, no olho do furacão. Você vai sentar para conversar? Às vezes você vai só fazendo. Mas estamos dizendo aqui, em condições ideais, onde existe espaço e oportunidade, da gente encontrar caminhos onde a gente possa pensar com cautela e tomar as decisões que fazem sentido, certo? E agora, cereja do bolo, aquilo que eu mais queria falar com vocês, que foi o que mudou realmente a minha forma de enxergar as coisas quando o assunto é tomar decisões. Este conteúdo que eu vou falar a partir de agora, eu aprendi com a Amanda Tomás e o Cadu Tinoco. Eles ensinam conteúdos a respeito de mentalidade, eu aprendi isso com eles, que é de um caminho que seria o mais adequado, que é o seguinte: não importa, de certa forma, qual é o caminho que você vai tomar. Qualquer escolha que você escolha, qualquer escolha que você escolha, é de certa forma irrelevante
se a gente não pensar num cenário completo. Se eu não pensar qual é o seu desejo de vida, o seu cenário de vida, para onde você está indo. Se eu não pensar, e essa parte é um acréscimo meu, se você não pensar nos seus valores, por exemplo, em quem você é em essência, na sua identidade. Então, se eu te pergunto, tem uma casa para você na montanha e uma casa na praia, o que faz sentido? Qual que é melhor? Melhor para quem? Melhor para quem? Depende o quê? Depende do desejo de vida dessa pessoa, para onde essa pessoa está indo, qual é o cenário de vida que ela projetou para a vida dela. O que faz sentido para essa pessoa? Quais são os valores dessa pessoa? Qual é a identidade, a essência dessa pessoa? Então, concorda comigo que o que é bom ou ruim é indiferente no final das contas? Qual é o melhor ou pior caminho? É tudo uma incógnita. Não sei. Não sei. Se você me perguntar qual é o melhor caminho, eu vou precisar saber o quê? O contexto. Vou te dar um exemplo. Às vezes a mesma situação está acontecendo com uma cliente, para quem não sabe, eu sou psicóloga, a cliente A e a cliente B. Mas a resposta que a gente vai construir na sessão, para a vida de cada uma, serão respostas diferentes. Por quê? São pessoas diferentes, em contextos diferentes e com desejo de vida diferente. Para eu dizer o que faz sentido hoje, eu preciso saber para onde você está indo. Foca nisso, saber para onde você está indo. Vou te dar um exemplo. Se você está construindo, se você deseja para a sua vida, se faz sentido para o seu futuro, um relacionamento, onde você tem um relacionamento saudável, com companheirismo, com atenção, e você é casada, e você tem X filhos, e você tem uma boa relação. Aí você me pergunta, faz sentido hoje continuar com esse relacionamento que eu estou hoje? Não sei. Esse relacionamento que você está hoje te aproxima ou te afasta desse desejo do futuro que você tem? Porque se te aproximar desse desejo do futuro, ou seja, se esse homem, se essa mulher, se essa pessoa aparenta ser, tem critérios, aí você olha lá os prós e contras, de que será uma pessoa que vai atender aqueles critérios que você tem para marido, para esposa, seja lá o que for, se tem os critérios, então você fica com essa pessoa. Se não tem os critérios, por mais que doa, não encaixa. Por que você vai continuar com essa pessoa? Ah, mas eu quero me mudar para tal lugar. Quero me mudar para essa casa. Tá, mas o que você deseja a longo prazo? O que faz sentido para você a longo prazo? Porque às vezes faz sentido para você a longo prazo ter independência financeira. E aí, de repente, fazer esse investimento financeiro nesse momento não vai te aproximar de ter independência financeira, porque é um investimento que está fora do teu patamar financeiro no momento. Então, você entende que você não decide comprar uma casa porque é bonita ou porque é feia. É porque o que é o teu desejo de vida lá no futuro? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Pensa na vida como um GPS. Só que se você não der clareza para sua mente de para onde o GPS da tua vida tá te levando, não vai dar para reclamar depois do caminho que vai surgir na sua frente. Porque a vida vai te empurrando por caminhos que já são conhecidos pelo teu inconsciente. Aquilo que você foi projetado, de certa forma, para ser. Aquilo que a sociedade diz, aquilo que seus pais disseram, aquilo que os seus professores disseram sobre você, aquilo que a sua mente acredita. Você vai nesse caminho, cheio de limitações. Bem-vindo ao time, não é só você, somos todos nós. Estamos aqui justamente para falar sobre isso, para quebrar tudo isso, de alguma forma. Então, olhar para esse futuro é essencial para poder tomar as decisões aqui no presente. Vou dar um exemplo. Certa vez, quando eu tinha os meus 17, 18 anos, me envolvi num relacionamento abusivo. Terrível. Absurdo. Foi um relacionamento com violência, foi um relacionamento que, assim, destruiu muitas coisas em minha vida e na minha forma de me enxergar, enfim, foi péssimo, foi horrível. E eu fiz um caminho de vida onde eu pude me recuperar dessa relação. Outras pessoas não têm essa mesma sorte que eu tive. E não têm essa mesma condição, né, às vezes. Mas esse relacionamento, quando eu terminei, eu fiquei muito machucada. E depois eu
eu sentia que eu não sabia escolher bem as pessoas. Mas aí eu decidi, e aí foram, assim, muito tempo de terapia, muito tempo de autoconhecimento, muito tempo estudando. Eu estou contando aqui pra vocês coisas que eu passei anos estudando pra poder aprender. Com o tempo eu fui entendendo que um dos meus valores era que uma relação tinha que ter dignidade. Eu merecia e eu deveria ter respeito numa relação. E aí, a partir disso, eu criei uma lista do par ideal pra mim. Igual eu tô te falando dos prós e contras, eu criei uma lista, assim, era uma folha de caderno cheia de pontos ali, falando de como deveria ser a pessoa com quem eu me relacionaria. E aí, algumas pessoas passaram pela minha vida, e aí eu olhava assim na lista e olhava na pessoa. Olhava na lista e olhava na pessoa. Claro que eu, né, não falava pra pessoa que eu estava fazendo isso. Mas eu perguntava, oi, tudo bem? E aí, como que é a tua relação com sua família? E aí, como que é a tua relação com o trabalho? Em casa, você cozinha? Você cuida das coisas de casa, assim? Só pra eu entender. Espiritualidade, como é que é pra você? Então, eu ia perguntando e ia ali, ó, né? Lista pessoa. Até que tudo deu certo, né? Pra quem me conhece, já sabe da minha história. Pra quem não me conhece, eu sou casada, muito bem casada. Exatamente no dia que eu tô gravando esse conteúdo, nós acabamos de fazer 4 anos de casados, quase 6 anos de relacionamento. E deu tudo certo, mas não foi ao acaso. Não foi ao acaso. Foi porque eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu disse não pra várias pessoas. E doeu. Foi péssimo, foi horrível. Eu pensava assim, mas é tão bonitinho. Não posso ficar com ele. Não pode, querida. Não pode. Porque eu tinha que dizer pra minha mente que eu não podia. Mas é tão simpático, mas tem isso de bom. Mas tem critério que é importante pra você que essa pessoa não tem. Não tem. Essa pessoa te tratou de tal forma, falou com você de uma forma atravessada. Você não aceita uma relação sem dignidade. Sai daí ao menor sinal de qualquer falta de dignidade. Esse era o meu diálogo interno. Era assim que eu conversava comigo. Eu sabia pra onde eu estava indo. Eu sabia que eu estava indo pra um relacionamento com o amor da minha vida, onde eu ficaria pro resto da minha vida, e um relacionamento de valor. E não foi à toa que deu certo. Não foi à toa que eu alcancei o que eu alcancei. Entende? Não foi na sorte, porque antes disso eu me ferrei, mas demais. E aí eu cansei de ser uma ferrada no questão de relacionamento. Eu cansei de me ferrar. Eu cansei de ser a pessoa de dedo podre. Eu cansei. E aí eu fiz tudo o que eu podia. Então a pessoa pisava fora da curva, já era um facão assim, ó. Vap, acabou, tchau. Às vezes, não vou mentir, às vezes eu passava um pouquinho do ponto, às vezes eu dava umas chances, assim, pra me ferrar melhor lá na frente, né? Porque a gente é o quê? Boba, trouxa. Aí não se ferra no começo, se ferra no final. Mas aí eu aprendia. Chorava, me levantava e falava, tá bom, aprendi. Foi importante porque eu consegui aprender. Da próxima vez eu não erro mais. Então, trouxe todo esse exemplo porque eu espero que fique claro pra você. E vou repetir. Você vai desenhar o seu futuro. Você não tem um futuro desenhado? Criatura, bora! Senta, escreve. O que você deseja pra tua vida? Em todos os aspectos. Relacionamento, a casa onde você quer morar, se quer ter filho, se não quer, se quer viajar, se não quer viajar. Se quer ter carro, não quer ter carro. O que você deseja? Escreve. Tenha clareza do teu desejo. Porque aí, todas as decisões conscientes que chegarem na sua vida, você vai olhar não lá pro passado. Não para as tuas dores, para as tuas feridas. Você vai olhar pro teu futuro, porque você tem um futuro desenhado. E na hora que esbarrar nas tuas dores, nas tuas feridas, e elas tentarem conduzir o teu caminho, você vai pra terapia e aí lá você resolve o que você tem que fazer. Porque também um áudio, um vídeo aqui, não dá pra poder consertar a tua vida toda, né? Vocês não vão querer isso. Então é isso. Então o que você vai fazer? Perceber qual é o seu desejo, qual é o cenário de vida que você deseja, né? O teu desejo pode ser assim, uma casa, tá? Isso aí é um desejo. Um cenário de vida tem tudo. Tem
como que tá o teu corpo, como que tá a tua saúde física, mental, espiritual, como é a tua relação com as pessoas. Tudo. Cenário completo de vida. Quais são os meus valores? O que eu aceito, o que eu não aceito na minha vida? E aí, por fim, você vai decidir qual decisão me aproxima do meu desejo. Uma linha reta, entendeu? Às vezes não tão reta, né? Porque a gente dá uns erros aí pelo caminho. Mas é isso. Observe quem você se torna ao ir por aquele caminho. Se você se torna a pessoa que você está desejando ser no futuro, então bora, vai lá, vai transformar a sua vida. Lembre-se de que cada micro decisão, e aí você lembra lá dos micro compromissos do áudio podcast 2? Será que é isso? Não me lembro, mas eu acho que é o podcast 2. Se não for, depois eu falo aqui. Cada micro decisão transforma a sua vida, mesmo que não pareça. É tipo o efeito borboleta. Já assistiu esse filme? Efeito borboleta mostra que se você puder voltar no passado e mudar qualquer coisa, uma mínima coisa que você muda, muda tudo. Muda tudo. Pequenas mudanças num sistema grande, que é complexo, que é intenso, podem gerar grandes e profundas e imprevisíveis consequências. Então, que mudança pequenininha que você pode fazer hoje que vai te aproximar desse cenário de vida, que vai te aproximar do seu futuro. Ah, Tamires, mas eu não tenho nenhuma decisão muito grande, não vou comprar uma casa, não vou ter um namorado, não sei o quê. Tá, mas você acordou hoje. E o que você escolheu? Você escolheu ouvir esse podcast aqui? Oh, que bom. Ou você escolheu ficar rolando feed? Aí você vai falar pra mim que você não tem escolha? Você não tem escolha. Aí você tem que fazer uma atividade física. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de atividade física. Mas aí você fica rolando feed. Aí você não tem. Aí você vai falar, não, tá. Por favor. Me perco até nas palavras. Você vai falar que você não tem escolha. Eu entendo que é difícil, eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também luto pra ir naquela academia, mas estou lá. Temos escolha. A gente precisa olhar pra gente com esse olhar. Olhar compassivo, amoroso, sim, que às vezes as escolhas são... Nossa! Às vezes a gente não dá conta de escolher. Às vezes a gente tá, precisando de um colo. E beleza, a gente chora. Depois a gente levanta, sacode a poeira e segue em frente. Sabendo que cada pequena decisão vai transformar o teu futuro. Entendeu? Se eu sento aqui e escolho gravar um vídeo pra vocês, é porque eu tenho confiança de que essa decisão me torna uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que coloca sua voz no mundo, uma pessoa que dá conta de construir um raciocínio lógico enquanto fala e um ser que desenvolve habilidades. Estou evoluindo. Ainda talvez ajude a vida de alguém. Aí, se eu estou ajudando a sua vida, você coloca aqui agora, neste momento, um comentário falando: você está me ajudando, para reforçar o meu comportamento, para eu sentir que estou fazendo a diferença no mundo de alguma forma. Mas é isso. Eu espero que tenha feito sentido tudo que a gente conversou aqui. Se tudo der errado, se você se arrepender, assim, sabe, da escolha que você fez, pra maioria das coisas, a gente pode mudar, a gente pode pedir desculpa, a gente pode ir por outro caminho, né? A gente pode mudar a nossa história. Então tenta, mas tenta com essa sabedoria. Constrói essa sabedoria interna ao fazer as escolhas, todas as escolhas do dia. Ao acordar, lembre-se, eu tenho uma escolha. Eu vou pegar o tênis e vou sair pra caminhar, eu vou deitar mais 1 hora. Eu vou fazer tal comida ou tal comida. Eu vou tomar banho agora, ou vou deixar, não vou nem tomar banho hoje. Eu vou trabalhar com dedicação, ou eu vou fazer tudo meia boca. O que eu vou fazer? Qual que é a minha escolha? Então, todo momento estamos escolhendo. Se der errado, como eu estava falando, a maioria das vezes a gente consegue mudar o rumo depois. Então, tenta, sabe? E aí, por fim, eu queria puxar a sardinha pro meu lado, dizendo pra você usar o critério da leveza, pode ser? Qual é o critério da leveza? Que as decisões não são perfeitas, às vezes. Até porque somos todas imperfeitas. Esse é o episódio 5 do Clube da Leveza. Somos todas imperfeitas. Escute, assista, caso você não tenha escutado ou assistido. Então é pensar e perceber qual é a decisão que mais me aproxima da pessoa que eu desejo ser. E qual
decisão que tem mais coerência, sabe? Tipo assim, tá ornando, o negócio tem que ornar. Tá ornando com a pessoa que eu quero ser, com aquilo que eu quero construir. Qual decisão que me faz mais feliz, que faz meu coração vibrar, assim, que me dá alegria? E por fim, pensar se essa decisão pede muito esforço, mas aquele esforço, não dedicação, sabe? Porque eu acho que tem diferença de dedicação, que a gente precisa ser dedicada, de esforço, que é quando a gente só vê o peso. A dedicação faz parte do processo. Coisas boas precisam de dedicação, né? Mas o esforço muitas das vezes pede que a gente se abandone, assim, a gente se deixa um pouco. Então, essa decisão me leva para a leveza, porque eu escolho a leveza e eu desejo para você que você faça escolhas de leveza na sua vida. Não sei, pense sobre isso, né? Tomar decisões é o mais próximo que a gente pode chegar de prever o futuro. É o mais próximo disso, não tem como prever o futuro, então. Mas se você decidir com base naquilo que você deseja lá na frente, teu cenário de vida, você vai chegar um pouquinho mais perto de poder decidir o teu futuro, de poder escolher o teu futuro, de adivinhar o teu futuro. E você merece um futuro que te traga leveza e que te traga alegria de viver. Você merece. Bom, gente, era isso tudo que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que tenha, assim, tocado você de alguma forma, que faça sentido. Eu sigo à disposição de vocês para ouvi-los, ouvi-las. Contem comigo. Pode falar comigo nas redes sociais, aqui nos comentários também. Eu fico muito feliz da companhia de vocês. Eu fico muito feliz com os feedbacks. Vocês enchem meu coração de alegria. E eu sinto que estar aqui faz sentido porque vocês me dão esses feedbacks. Eu vou pedir, por favor, por gentileza, se você puder curtir aqui, compartilhar com uma pessoa especial, seguir ou inscrever aqui no canal, aqui no negócio aqui de áudio, se inscrever, seguir. Se você puder também, né, comentar, deixar um comentário, isso me ajuda a engajar e me ajuda também a entender o que faz sentido para vocês. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo no próximo episódio, ou respondo para você diretamente, como for melhor. E é isso, né? Mais um episódio aí pra gente, que a gente possa tomar decisões com mais consciência, decisões que nos levem pro futuro que a gente deseja, porque a gente merece. E é isso. Hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza. Um beijo.